recebo alunos na igreja, eles congregam na igreja. A nossa equipe também de louvor é uma equipe muito boa, e a gente está acostumado realmente a ver assim, o que Deus está fazendo nessa área. E eu quero dizer para essa igreja, que mesmo vocês estando tão distantes de lá, essa igreja que pode ainda não ser uma igreja grande, mas ela já é uma grande igreja. Amém? Porque é isso que é importante sermos uma igreja grande, mas é importante sermos também uma grande igreja, porque às vezes uma igreja que é só grande no tamanho, mas não é uma grande igreja aos olhos de Deus, também não vale a pena. É importante crescermos numericamente, e é importante sermos também uma grande igreja aos olhos do Senhor. E assim, quanto talento aqui nesse lugar, né? Eu acho que eu vou ver muitas carinhas lá no CTMDT, viu, pastor? O pastor deu uma saída aí, mas eu acredito que o coração de alguns deve estar queimando aí para se preparar melhor ainda. Vocês já são capazes, talentosos. Imagina se Deus der essa oportunidade de se prepararem nesse curso de louvor e adoração e missões durante 2 anos e voltar para ajudar, não é? E voltar para ajudar, como a Jamile, né, vai voltar, e vocês vão ver assim o quanto a gente recebe de Deus naquele lugar e o quanto a gente depois tem para dar. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus. Nós falamos aqui que Deus, né, nós fomos tirados da morte para a vida para sermos luz. Depois falamos que Deus nos tirou da morte para a vida com um propósito de sermos luz. Hoje de manhã falamos que Deus nos tirou da morte para a vida para influenciarmos o mundo como sal da terra e luz do mundo. E nessa noite eu quero falar que nós somos tirados da morte para a vida para vivermos para Ele em alto nível de entrega. Repita comigo: tirados da morte para a vida para vivermos para Ele em alto nível de entrega. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 15. Segunda Coríntios 5, versículo 15. Amém? Diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mais uma vez, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Repita: não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Pode assentar, querido. Amados, nós temos hoje no Brasil uma onda de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas. Hoje existe muita gente que diz: não, eu sou evangélico, né? Ontem mesmo a gente estava conversando, falando que, né, muitos são evangélicos nominais. Saiu uma reportagem saiu uma estatística do IBGE, de que antigamente nós tínhamos só católicos não praticantes, hoje nós temos evangélicos não praticantes. Hoje nós temos muitas pessoas que são evangélicos famosos, que dizem ser evangélicos, mas continuam com uma vida que não condiz com os princípios da palavra de Deus. É muito fácil falar: eu sou evangélico, porque a igreja evangélica ela é mais alegre, ela é mais animada, e as pessoas, quando são simpatizantes apenas, dizem que já são evangélicos. Mas hoje nós vamos ver aqui que Deus nos tirou da morte para a vida, para um nível de entrega muito maior do que nós pensamos. Ele nos tirou da morte para a vida para vivermos para Ele, e não apenas para servirmos a Deus no momento em que entramos na igreja, no momento em que chega o dia do culto,
Nós vamos ver textos na palavra de Deus hoje que nos mostram que é muito mais do que essa vida cristã que às vezes as pessoas estão pontuando ou acostumadas a viver. Eu queria que você lembrasse comigo agora do escravo da orelha furada. Quantos lembram desse texto lá no Antigo Testamento? Se você não lembra, eu vou te explicar como é que acontecia. Um escravo no Antigo Testamento, ele tinha que trabalhar para o seu senhor 6 anos, e no 7º ano ele tinha o direito de ser libertado. Mas muitas vezes esse escravo, esse servo, ele dizia para o seu senhor assim: eu amo o senhor é bom para mim, eu não quero ser liberto, eu não quero sair a forro, eu quero continuar te servindo. E aí aquele senhor levava aquele escravo na porta, juntamente com os anciãos, e ele furava a orelha daquele servo. E aí o que acontecia? Todo mundo que via aquele servo de orelha furada dizia assim: ele é um servo que já está livre, mas abriu mão da sua liberdade por amor ao seu Senhor. E a palavra servo é doulos no grego, que é realmente escravo. Somos escravos de Cristo, mas não escravos no sentido da obrigação, de uma imposição, mas nós somos escravos de Cristo porque abrimos mão da nossa liberdade para servir o nosso Senhor. Aleluia! E hoje no teatro nós vimos aqui o caso de uma pessoa, né, que teve um sonho e que queria usar a sua liberdade para o mundo, para as coisas deste mundo. E eu fico tão feliz quando eu vejo jovens aqui, jovens tão bonitos e tão bonitas, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa lá fora, poderiam estar conseguindo muitas coisas lá no mundo com a sua beleza, mas abriu mão dessa liberdade, para viver essa liberdade com Deus, na presença do Senhor, para viver uma liberdade que é a verdadeira liberdade, porque o que se vive lá fora, que é chamado de liberdade, é uma escravidão, porque é uma busca insaciável por satisfação, e muitas vezes vai ser através de vícios. E eu queria falar para a igreja nessa noite que é muito fácil aceitar Jesus como Salvador. Todo mundo quer ser salvo, salvo da ira vindoura, salvo do inferno, salvo da destruição eterna. A Bíblia diz isso, que Jesus nos livra da ira que há de vir, Ele nos salva da ira vindoura. Mas nós temos que ter Cristo não apenas como um Salvador, mas como um Senhor da nossa vida. Isso implica em você não viver mais para você, mas viver para aquele que por você morreu e ressuscitou, aquele que te comprou, porque você não pagou por você mesmo, alguém pagou o seu preço. E é exatamente isso que significa um servo, é aquele que teve que ser comprado do mercado de escravos. E um dia o Senhor te comprou, e por isso você não é posse de Deus, é propriedade de Deus. Sabe qual a diferença de posse e propriedade? Posseiro é aquele que chega lá e toma, propriedade é aquilo que foi comprado e devidamente pago. O diabo, ele tem posse das pessoas, mas os crentes em Cristo Jesus são propriedade de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, você não é posse, você é propriedade. Sabe o que significa isso? Existe uma escritura, um preço de sangue que foi pago por você. E a Bíblia diz que nós não fomos comprados mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia! Então sabe o que é ter Cristo como Senhor? É você agora não dar nenhum passo mais sem a permissão de Deus, é você não fazer mais nada sem orar, é você não fazer mais nada sem dizer: é a tua vontade, Senhor. E o que a gente vê muitas vezes são crentes que ainda não foram trabalhados nessa submissão a Deus. Falam assim: Jesus é o meu Salvador, mas eu não quero fazer isso, eu não quero perdoar aquela pessoa. Mas querido, você não tem escolha, você abriu mão da sua liberdade
para servir o seu Senhor. E Ele te manda perdoar. Ele é o teu dono, aleluia. Ele é o teu dono. Você não pode mais, por exemplo, sair da igreja porque você quer sair. Você só sai se Deus mandar. E sabe o que eu aprendi? Que Deus jamais tira uma árvore frutífera de um lugar para ela dar menos fruto em outro. Deus, toda vez que tira uma árvore frutífera de um lugar, Ele só tira para ela dar mais fruto ainda. Deus não existe sair de igreja e dar menos fruto no lugar para onde você foi. Quando é Deus que leva, Ele te leva com um propósito. Na verdade, crente não sai de igreja, Deus envia. Crente não sai de igreja, ele é enviado por Deus. Uma vez eu falei para o meu pastor que eu tinha ido para outra cidade, cuidar de um trabalho, de uma igreja, e ele disse assim para mim: você não saiu, você foi enviado. Ou seja, querido, nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém? Quando Paulo e Barnabé saíram da igreja para fazer missões, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então, você precisa entender que a pessoa com quem você vai se relacionar, moça, Deus tem que aprovar. O lugar que você vai trabalhar, a cidade que você quer morar, Deus tem que aprovar. Isso está escrito em Tiago capítulo 4, quando diz assim: ei a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e teremos lucro, vós não sabeis o que acontecerá amanhã, a vossa vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. Em vez disso, vocês devem dizer: se o Senhor quiser, não só iremos, mas como teremos lucro. Querido, isso é ter Jesus como Senhor. Isso é você dizer assim: Deus, no meu coração eu quero aquilo, mas seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina, Ele sendo Senhor, nos ensina submissão, porque no Getsemane, diante do desafio do Calvário, Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Querido, e todas as vezes que nós entendermos essa verdade, de que nós que vivemos, só vivemos porque Ele morreu por nós, amém? E a Bíblia diz que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então eu te pergunto, você pode dizer assim: eu faço o que eu quiser da minha vida? Não. Eu sou dono do meu próprio nariz? Não. O que no mundo as pessoas dizem? Cada um faz o que quer da sua vida, mas eu digo para você, o crente faz aquilo que o Senhor quer. Claro que muitas vezes o que Deus quer é algo que você quer também. Por exemplo, o que Deus quer que eu pregue a palavra, eu também quero pregar. Eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui com amor, com alegria. Eu estou aqui, meu irmão, não é por dinheiro, eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eu tenho prazer em fazer aquilo que é a vontade dEle. Agora, acontece muitas vezes de Deus nos mandar fazer algumas coisas que nós não queremos, porque somos humanos, o nosso coração se apega a pessoas, ele se apega a coisas, mas Deus, Ele te chama e diz assim: olha, mas agora eu tenho para você um novo tempo, eu tenho para você uma nova vida, eu tenho para você um novo plano, e nós temos que acatar, nós temos que obedecer, aleluia. E a palavra do Senhor, ela diz assim, que aqueles que vivem devem viver para Ele. E eu quero falar para você sobre algo que aconteceu na história da igreja. Vocês já devem ter ouvido falar da reforma protestante, que aconteceu no século XVI. Deus levantou reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio. Esses homens entenderam que a vida com Deus não pode ser uma dicotomia. Não pode ser: eu estou agora na igreja, então eu estou servindo a Deus. Eu saí daqui, eu não estou mais servindo a Deus. Até porque esse prédio não é a igreja é você. Aleluia! Então, meu irmão, o culto é 24 horas. O culto não é só quando eu oro, o culto não é só quando eu canto. O culto é a minha vida é um culto a Deus. Deve ser um culto. Então sabe o que a Bíblia fala? Para os servos, a Bíblia diz que os servos, lá no capítulo 6 de Efésios,
no capítulo 5, capítulo 6, vai falar que os servos devem trabalhar para o seu Senhor segundo a carne, como se fosse para Deus. Que eles, quando estiverem trabalhando, eles têm que trabalhar como se fosse para Deus, e não para os homens. Sabe o que isso gerou? Os reformadores, os calvinistas principalmente, eles entendiam que toda a vida deles, o tempo todo, era um culto a Deus. Então, quando eu estou trabalhando, fazendo uma cadeira, eu sou um artesão, fazendo uma cadeira, eu estou cultuando a Deus com o meu artesanato. E aí sabe o que acontecia? As melhores cadeiras, as melhores obras de artesanato eram dos reformadores, eram dos crentes reformados. Eles entendiam que servir a Deus não é só aquele momento na igreja de oração e de adoração. Servir a Deus é no trabalho. Se eu sou um bom funcionário, eu estou sendo por causa do Senhor. Meu irmão, como que a nossa vida vai mudar quando nós entendemos que a nossa vida o tempo todo é um culto a Deus? Nós vamos parar de ser crente só dentro do templo. Nós vamos parar de ser crente só quando os outros estão olhando. Nós vamos ser crentes sozinhos também, quando ninguém estiver olhando. E o nosso maior problema é quando ninguém nos está olhando, fala a verdade. Quando ninguém humano nos está olhando, mas nós sabemos que o Senhor vê todas as coisas. O seu namoro vai ser um culto a Deus. E para ele ser um culto a Deus, ele vai ter que ser feito com temor ao Senhor, amém? Quando nós estivermos trabalhando, você não vai enganar o seu patrão, você não vai mossegar no emprego. Aqui eu não sei se vocês sabem o que é essa expressão mossegar, mas lá em Minas, mossegar é quando a pessoa só trabalha diante do patrão. Quando ele não está olhando, o cara dá uma relaxada, cochila, dorme, fica olhando o Facebook, fica olhando o WhatsApp no trabalho, e aí o patrão chega e aí a pessoa fala que estava trabalhando e está mentindo, ou seja, ele não está cultuando a Deus com o trabalho. Então, quando na época os reformadores, os calvinistas principalmente, faziam qualquer tipo de artesanato, trabalhavam como artesãos, a obra deles era tão perfeita, porque eles tinham um pensamento: se a Bíblia diz que eu tenho que trabalhar como se fosse para o Senhor, então eu vou ser o melhor profissional que eu posso ser. Sabe o que isso gera? Prosperidade. Porque todo mundo queria contratar os protestantes para trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Inclusive tem um livro do Max Weber chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quem já ouviu falar? Ele fala justamente da ética do protestante, que gera prosperidade porque eles não tinham vícios, eles não chegavam atrasados, porque não perdiam noites, é porque eles entendiam que a minha vida é um culto a Deus, amém? E muitas pessoas ainda têm aquela visão de culto somente no templo. Eu fui criado no Evangelho, e durante muito tempo, a gente vê cristãos com hábitos não cristãos dentro de casa, mas uma tentativa de mostrar uma vida cristã na igreja, e às vezes nem sempre mostrar essa vida cristã dentro de casa. Isso se chama hipocrisia, meus queridos. Hipocrisia era o nome dado, hipócritas era o nome dos artistas gregos que usavam máscaras. E Deus não quer que usemos máscaras, amém? Deus quer que a nossa vida seja sincera, autêntica. É um desafio, mas é isso que agrada ao Senhor. E como eu estou dizendo, o culto não é no templo, o culto é 24 horas. O que Jesus falou com a mulher samaritana? Ela falou assim: nossos pais adoravam no monte, vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela estava pensando que há um local geográfico para se adorar. E o que Jesus falou? Mulher, a hora vem e já chegou, que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito
E em verdade, é dentro de você a adoração, ela não está presa no templo, ela não depende de um espaço geográfico. Nós nos reunimos aqui, mas nós não dependemos dessa estrutura para cultuar a Deus. Para cultuar não, nós dependemos dela para reunir, para nos proteger do sol, da chuva, do calor, mas para cultuar não. Para cultuar nós podemos cultuar todo o tempo. A nossa vida é um culto ao Senhor. Amados, isso significa não apenas servir a Deus, mas viver para Ele. E nós vamos ver mais coisas nessa noite sobre o que significa viver para Ele. Significa ser um discípulo verdadeiro do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24, nós vemos Jesus contando uma parábola da grande ceia. E nessa parábola da grande ceia, nós vemos uma coisa muito comum nos nossos dias. O versículo 15, Lucas 14, 15 diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, tudo está feito como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amados, aqui é uma parábola, mas ela expressa uma realidade. Quantas vezes nós falamos que somos servos de Deus, mas não vivemos para Ele e colocamos desculpas para servir? Um deles aqui deu uma desculpa: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Sabe o que essa pessoa fez? Ela colocou os negócios em primeiro lugar. O segundo disse assim: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Esse aqui colocou o trabalho em primeiro lugar. Outro disse assim: casei-me, por isso não posso ir. Ele colocou o casamento em primeiro lugar. E aí eu quero explicar para você uma coisa: nós não abrimos mão do casamento, mas nós não podemos amar o nosso cônjuge mais do que amamos a Deus. Amém? Eu amo a minha esposa, você tem que amar a sua esposa, você tem que amar seu marido, mas você tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. O primeiro mandamento é: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, aqui essa pessoa, em vez de falar assim: eu vou levar a minha esposa para ceia, para grande ceia, não, eu casei-me e não posso ir. Quantas pessoas colocam obstáculos? Quantas vezes eu já tive que chamar a atenção de alguns irmãos que falam que domingo não foram na igreja porque a família chegou e não queria ir embora. E lá em casa o pessoal já sabe: deu 5 horas, quem não for embora vai comigo para a igreja. Só que quando eles não querem ir para a igreja, 5 horas eles vão embora, porque sabem que 6 horas eu tenho que me arrumar para ir para o culto. E muitas vezes nós colocamos desculpas para servir o Senhor. Meu querido, Deus pode te fazer um grande homem de negócio, mas Ele só vai fazer isso se o Senhor for tudo para você, Ele for tudo acima de todas as outras coisas. Se o Senhor for o primeiro na sua vida, então Deus pode te abençoar e você ser um grande homem de negócios.
Ele pode te abençoar profissionalmente, mas ele tem que ser o primeiro na sua vida. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui não havia pessoas, essas pessoas que foram convidadas para a grande ceia não tinham entendido o que é ser chamado por Deus. Ser chamado por Deus, meu irmão, é viver de plantão o tempo todo. Amém? Quando eu estou de férias e viajo, eu estou de férias talvez da igreja, mas eu não estou de férias de ser um cristão e ser uma testemunha do Senhor aonde eu estiver. Então às vezes eu estou na praia e estou pregando o evangelho. Muitas vezes eu estou numa outra cidade e aparece uma situação. Uma vez eu fui de férias para Porto Seguro e aí fui pregar numa igreja de uma aluna minha, que o pastor me buscou no hotel onde eu estava hospedado. Muitas vezes de férias das atividades rotineiras, mas não estamos de férias de Deus, porque de Deus nós não tiramos férias. Ele é o ar que nós respiramos, Ele é tudo. O tempo todo temos que estar à disposição, porque a Bíblia diz que nenhum soldado, Paulo falou isso com Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, mas o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Soldado é aquele que quando é convocado, ele diz: eis-me aqui, Senhor, aleluia. E aí, amados, nós temos que viver para o Senhor, é colocar Ele acima de todas as coisas. Viver para Ele significa coragem para renunciar. Amém? Viver para o Senhor significa ter coragem para renunciar. Renunciar o que for preciso. Ainda em Lucas, capítulo 14, agora versículo 25. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Ele é forte. Ele é muito forte. Nós vamos ver que muita gente pode ser evangélico, mas poucos são discípulos. Muita gente pode ser crente, mas poucos são discípulos. Olha o que diz Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai ou sua mãe, ou mulher, ou filhos, ou irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu te pergunto, queridos, você está disposto a renunciar ao que Deus te pedir? Você está disposto a renunciar o que Deus te pedir? Pode ter certeza que o que Deus te pedir é algo que realmente vai te atrapalhar. Deus não vai te pedir para renunciar a algo que é bom para você. Você pode até achar que é bom para você, mas Deus sabe, como Pai, que aquilo não é bom para nós, e muitas vezes Ele vai nos pedir para renunciar. E eu quero contar aqui alguns testemunhos de renúncia. Eu tive um colega no seminário africano de Guiné-Bissau, chamado Mibana Stigna. O nome dele é difícil de falar. Ele era um dos principais guerreiros da tribo. O pai dele era como se fosse um rei daquela tribo africana. E quando ele aceitou Jesus, o pai dele disse assim: você envergonhou a nossa família toda, você está deserdado, você seria o sucessor do meu trono, você vai perder os privilégios que você teria. E sabe como é que era lá na aldeia dele? Um homem podia ter até 5 mulheres,
o homem não trabalhava, só as mulheres que iam para as plantações e traziam as coisas, traziam banana, traziam tudo. Ele ficava lá só comandando, e ele não ia ter só esses privilégios, ele ia ser o homem rico, porque o pai dele era o chefe. E o pai dele falou assim: se você largar esse Jesus, aí sim você pode me suceder no trono, mas se você ficar com ele, você vai perder tudo. E o irmão dele, um outro irmão dele ainda disse assim: você envergonhou nosso pai, se você não desaparecer, eu vou te matar. Sabe o que ele fez? Ele deixou tudo. Ele veio para Belo Horizonte se preparar no curso de missões, porque o sonho dele era um dia voltar para lá e pregar para a família dele, pregar para a aldeia dele. Mas, meus irmãos, ele perdeu muitas coisas, ele renunciou. Mas isso é maravilhoso, porque quando uma pessoa encontra uma pérola de grande valor, ele é capaz de vender tudo quanto tem, comprar aquele campo onde está a pérola de grande valor. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou uma pérola de grande valor, é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num campo, e ele vai e vende tudo que tem e compra apenas um terreno. Eu te pergunto, você venderia sua casa, venderia os seus bens para comprar um terreno que não tem nada? Por isso parece loucura, mas quando nós sabemos que naquele terreno, naquele lugar está enterrado um tesouro de grande valor, nós somos capazes de abrir mão de todas as outras coisas por causa daquele tesouro. E Jesus é esse tesouro de grande valor, ele é a pérola de grande valor, e por isso vale a pena abrir mão de tudo para encontrar o que na verdade é a verdadeira riqueza. É a verdadeira riqueza. Existem alunos meus, eu já dei aula no CTMDT para quem é médico, que poderia estar ganhando muito dinheiro na medicina, mas falou assim: eu quero usar a minha medicina em missões. Eu tive aluno, enfermeiro, enfermeiras, que fizeram faculdade e foram para lá, e depois foram trabalhar no ribeirinho, lá nos ribeirinhos do Amazonas, e usou tudo o que aprendeu na faculdade para não ganhar nem um centavo, para servir pessoas que vivem lá, como missionário, como enfermeiro missionário. Mas sabe o que é isso? São pessoas que descobriram que existe uma riqueza além de todas as outras. Existe uma riqueza, meu irmão, existe um tesouro que nós podemos ajuntar no céu, e a Bíblia diz que ladrões, eles não escavam e não roubam. E Jesus falou: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não escavam e não roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E eu te pergunto, onde está o teu coração? Seu coração está nas coisas dessa terra? Eu tenho uma pregação chamada O Cristão e o Dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro. E o dinheiro, meu irmão, é algo que no mundo aí as pessoas colocam como Deus. Por isso Jesus falou: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E eu sempre digo que não tem problema o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Não tem problema você ser senhor do dinheiro, o problema é o dinheiro ser o teu senhor. Quando Jesus mandou juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Você pode juntar esse tesouro no céu usando os tesouros que Deus te deu na terra, porque você pode aplicar a riqueza, a prosperidade econômica que Deus te deu aqui para promover a expansão do reino de Deus. Se você investe num missionário, se você investe num projeto do Evangelho, Deus usou pessoas na história que tinham dinheiro, mas eles entenderam que o dinheiro não era delas. Tudo vem das tuas mãos, Senhor. Tudo vem das tuas mãos, tudo é dele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os homens e tudo quanto nela há. Tudo é do Senhor. Lá em Ageu, o que o Senhor falou? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Então o que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que nós podemos usar. Jesus falou no capítulo 16 de Lucas: das riquezas de origem iníqua fazei amigos.
porque se essas riquezas vos faltarem, esses amigos vos receberão nos tabernáculos eternos. Já tivemos alunos ali, eu tive uma aluna médica no CTMDT, pediatra. Ela fez uma viagem missionária e foi trabalhar como médica no hospital muçulmano lá na África. E chegou lá, ela pegou uma criança para examinar que era cega. E lá tinha um hospital muçulmano, tinha um hospital que era cristão. O hospital muçulmano era tudo muito caro. E aí o que aconteceu? Ela foi trabalhar nesse hospital e aí chegou uma criança cega. E tinha um médico muçulmano e ela uma médica cristã. E aí o médico falou assim, não há nada o que fazer por essa criança, pode mandar embora. E ela disse assim, eu posso orar por ele. Eu vou orar por ele. Aí ele, então ora. Mas tipo assim, não vai adiantar nada. Aí ela orou por aquela criança, e quando ela terminou de orar, ela já tinha feito todos os testes com aquela criança para ver se ela enxergava. A criança não movia os olhos, ela ficava sem nenhum reflexo. Você podia colocar o dedo no olho, ela não ia piscar, ela não piscava. Mas quando ela terminou a oração, sabe aquele aparelho que o médico usa no pescoço? A criança já fez assim para pegar, já começou a fazer assim para pegar, começou a fazer assim para pegar, e aí ela balançava e o menino olhava. Meus irmãos, são pessoas que entenderam que tudo que Deus nos dá nessa vida tem que ser usado para a glória dEle, que todo conhecimento, que toda prosperidade, que tudo, toda profissão, na verdade Ele te deu como um pretexto para você agir nesse mundo, mas você é um missionário disfarçado de profissional. Onde você estiver, você não é apenas um profissional, você é um missionário. E quando nós entendemos isso, nós paramos de pregar só quando a igreja faz evangelismo. Nós paramos de pregar só quando tem um evento evangelístico. Nós começamos a pregar o tempo todo, porque entendemos que o nosso lugar de trabalho é o nosso campo missionário. E aí, queridos, é maravilhoso. Jesus, ele falou aqui sobre as pessoas que não renunciam, não são capazes de renunciar a tudo que tem. Olha aqui que aqui ele falou o quê? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai ou sua mãe. O que é isso? Não é que Deus quer que você brigue com sua família, não. Mas muitas vezes a sua decisão de servir a Cristo vai contrariar seus pais. Por exemplo, essa menina médica, o que o pai dela falou para ela? Você acabou de formar na faculdade. Eu gastei um burro de um dinheiro com você. E você vai fazer o quê? Vai, em vez de ganhar dinheiro, abrir um consultório, agora você vai ser missionária? E sabe o que aconteceu? O pai dela ficou contrariado por ela ser uma missionária. Depois ele aceitou. Mas muitas vezes, meus irmãos, a nossa decisão de servir ao Senhor, ela pode não agradar muito aquelas pessoas que estão à nossa volta. E aí que eu te pergunto, o que vamos fazer? Nós vamos desobedecer a um chamado de Deus? Nós vamos ceder às pressões? Se a família falar assim, se você se tornar crente, você não é mais meu filho, aí você fala, então eu não vou ser crente. Tem que ter muita coragem, meu irmão, para renunciar a muita coisa. Quantas pessoas tinham um emprego bem sucedido, tinham uma profissão, tinham empresas, e Deus chamou para a obra, chamou para o ministério, e essa pessoa teve que abandonar tudo. E eu te pergunto, o que Deus está pedindo para você renunciar, para que você seja alguém que cumpre os propósitos de Deus nessa terra? O que Deus tem te pedido para renunciar? Talvez você não está abrindo mão de algumas coisas. Deus vai falar com você, não sou eu que vou falar. Mas quando Ele nos salvou, a Bíblia diz que Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amados, eu nunca aceitei trabalhar em outra coisa que me tirasse do centro da vontade de Deus. Eu poderia trabalhar em muitas outras coisas. Uma vez eu estava fazendo concurso do Corpo de Bombeiro, uma pessoa falou para mim, se você passar, pode esquecer de igreja.
E eu não quis. Porque quando nós entendemos aquilo para o que Deus nos chamou, quando nós entendemos o que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, eu digo para você, meu irmão, cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Aleluia. E Jesus falou aqui sobre essa, e eu quero falar sobre algumas pessoas na Bíblia que foram capazes de renunciar coisas muito grandes. No capítulo 26 aqui, há uma renúncia muitas vezes até de pessoas. Quando você é colocado na parede, quando alguém diz para você assim, ou você... Quantos filhos em países muçulmanos estão sendo deserdados pelos pais? Quantos jovens estão se convertendo e os pais são muçulmanos e estão dizendo para eles: você não é meu filho mais, você é uma vergonha, você desonrou nossa família. Quantos filhos, quantos jovens que estão se tornando cristãos? Tem um livro chamado O Filho do Hamas, quem já viu esse livro? É um jovem que se converteu, ele mora nos Estados Unidos, a cabeça dele vale milhões, meus irmãos. Sabe por que é filho do Hamas? Porque ele era filho do principal líder do Hamas, aquele grupo terrorista. Ele deu uma entrevista no Fantástico, esse rapaz. Ele estava sendo usado como espião para explodir sinagogas. Mas um dia ele conheceu Jesus, alguém pregou para ele o Evangelho. Ele foi para os Estados Unidos para se preparar melhor, para continuar o terrorismo, mas lá ele conheceu o Evangelho, alguém falou de Cristo para ele. Mas você imagina a quantidade de milhões de dólares que esse rapaz perdeu? E como que ele agora é perseguido e a cabeça dele vale prêmio, porque ele é chamado filho do Hamas. Hoje, é claro, ele tem que usar outro nome, ele tem que ficar escondido, mas ele é um rapaz que arriscou a vida. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, e que nem a morte, nem a vida, nem os principados e nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quantos crentes não têm medo da morte mais, porque sabe que somos reputados como ovelhas para o matadouro, todos os dias, Paulo falou, todos os dias somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. E ele sabia que ele podia morrer a qualquer dia, Paulo sabia. E uma vez falaram para Paulo assim: não vá para Jerusalém porque eles vão te matar. Ele falou assim: eu estou preparado para ser oferecido até como libação. Libação é quando você jogava vinho no altar. Então ele estava querendo dizer: eu estou preparado para derramar o meu sangue por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Você está preparado para uma perseguição no Brasil? Nós aqui estamos igual aos crentes hebreus. Paulo não, o autor de Hebreus, alguns pensam que é Paulo, mas não é certo. O autor de Hebreus disse assim: na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até o derramamento de sangue. Mas as coisas podem mudar. Já há perseguição em outros países. O Estado Islâmico quer estabelecer um califado em cada país. Eu estive em Portugal ano passado e você vê já a quantidade de muçulmanos que há lá. Não é todo muçulmano que é terrorista, não. Mas existe o Estado Islâmico, é uma coisa totalmente diferente do islamismo. O islamismo, tem muito islâmico que não vai matar ninguém, vai conviver bem. Mas o Estado Islâmico, os grupos terroristas. E outro dia eu vi um vídeo, não sei até onde é verdade, mas estavam construindo uma mesquita lá em Brasília, e diz que quem estava financiando é o Hamas, que é um grupo terrorista. Meu irmão, para esse povo entrar numa igreja, explodir, ele e todos nós, para ele
Ele é um herói se ele fizer isso, sabia? Porque ele acredita que se ele fizer qualquer ato heróico em nome de Alá, ele é recebido por 70 virgens lá no paraíso. Interessante que no Alcorão não tem nenhuma promessa para mulher na eternidade, né? Só para homem. A mulher dentro do islamismo não tem nada para ela de promessa. Mas os homens vai ter um harém lá no céu. Se o cara se matar. Mas esses caras realmente, eles não ligam de morrer junto. Ele põe bomba no corpo, ele entra numa sinagoga, ele se explode. E no Brasil, gente, nós não temos perseguição. Mas eu digo para você uma coisa. O que eu conheço das Escrituras é de que a igreja do Senhor ainda vai ser purificada como o ouro é purificado pelo fogo. Vai se revelar quem são os verdadeiros crentes e quem são os crentes nominais. Vai se revelar quem está na igreja porque ama o Senhor, ou quem está por causa de um milagre, ou porque quer prosperidade, ou porque está fazendo uma campanha para ficar rico. Vai se revelar os crentes verdadeiros. Será que nós estamos preparados no Brasil para uma perseguição? Será que nós estamos preparados para derramar sangue? E a gente tem uma ideia de que nós não vamos passar por isso, né? Nós pensamos assim, não, mas que isso, a igreja não vai passar, mas ela já está passando. É no Brasil que não está. Mas olha em países muçulmanos, olha lá no Sudão. Nós lá no CTMDT temos informações diretas dos missionários. Quantos estão sendo decapitados? Quantos cristãos estão sendo decapitados? Eles estão marcando casas de cristãos com uma letra que é o N em árabe, que é N de Nazareno, aquela casa que é casa de crentes, né, que acreditam no Nazareno, é marcada com um N em árabe, e aí vêm pessoas depois e entram naquela casa e metralham todo mundo e põem fogo. Por que tem tanta gente indo para a Europa? Essas pessoas que estão fugindo, estão chegando na Europa lá, muitos estão morrendo no mar. Quantos viram essas reportagens? Fugindo de quê? De perseguição religiosa. Outros estão fugindo da fome, mas tem muita gente ali querendo fugir de uma perseguição. Meu irmão, sabe o que a igreja do Senhor tem que ser? Nós crentes temos que ser? Temos que ser crentes cheios do Espírito, porque só Ele vai nos dar coragem para morrer por Cristo, para não negar o Senhor. Dizem que num país da América Central, não sei se é na Colômbia, teve uma guerrilha que entrou na igreja e falou assim: todo mundo que quiser sobreviver, sai da igreja agora negando Jesus, porque quem ficar aqui confessando Jesus vai ser metralhado. Aí saiu todo mundo, ficou uma senhorinha lá de cabeça baixa, e eles falaram, essa aí é crente mesmo, só que quando foram ver ela estava cochilando. Por isso que ela ficou. Agora teve um outro caso que quem me contou foi um pastor peruano, já foi o contrário. A guerrilha chegou e disse assim: quem negar Jesus pode sair da igreja e vai sobreviver. Quem ficar, nós vamos matar todo mundo. Aí ficou alguns crentes lá fiéis, e saiu a maioria. Lá fora tinha outros guerrilheiros e metralhou todo mundo que saiu. Aí eles falaram assim, uai. Aí os que estavam dentro da igreja falaram assim, isso foi um teste, porque nós não gostamos de covardes, como guerrilheiros nós gostamos de pessoas corajosas. Esses que saíram, morreram porque são covardes, eles não lutam pelos seus ideais. Agora, irmãos, Martin Luther King falou uma coisa muito interessante: quem não sabe pelo que deve morrer, quem não sabe pelo que deve morrer, também não está preparado para viver. Você é capaz de morrer por Cristo? Será que nós somos, irmãos? Até agora as tribulações que a gente passou, não foi aquela tribulação de derramamento de sangue,
Agora, o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa que para nós é um desafio muito grande: perder os bens também. Imagina se você tiver que sair da sua casa que você construiu com tanto esforço e falar assim: vou ter que deixar isso aí porque a perseguição está vindo, eu vou ter que ir embora. Mas teve na Bíblia homens que tiveram coragem de fazer isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 10:34, olha só. Mas tudo isso só vai ser possível se tivermos uma convicção muito grande de que Deus tem coisas maiores para nós. Aleluia! Alguém só vai morrer por Cristo se tiver convicção de que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Alguém só vai morrer por Cristo se tiver convicção de que se a casa desse nosso tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus o edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. E quem vai ter coragem de renunciar seus bens, é só se tiver convicção de que Deus tem para você realmente uma morada lá no céu. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 10, versículo 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ou seja, eu aceito perder essa casa aqui porque eu sei que eu tenho uma outra muito maior, uma outra superior, uma permanente lá no céu. É por isso que o autor de Hebreus disse assim: vocês aceitaram com alegria o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Meu irmão, também tem um texto que eu quero que vocês leiam, que é o texto de João, capítulo 12, 23 a 26. João 12, 23 a 26. Quando Jesus fala sobre o grão de trigo, que se ele cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. João 12, 23 fala assim: respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora, não está ali não, né? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, amém? Agora olha o 25, quem ama a sua vida, perde-a. Aquele que ama a sua vida, perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Agora o 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia! Amados, mas o 25 é o versículo que eu quero mais frisar. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Eu te pergunto, sua vida é mais importante do que sua salvação? Sua vida é mais importante do que sua salvação? Nós vemos na Bíblia homens que entenderam que morrer por Cristo era um privilégio. Eusébio disse o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais sangue era derramado de cristãos, era como semente plantada, mais crente aparecia, mais cristãos apareciam. Agora eu quero mostrar para você um texto de Paulo, irmãos. Esse texto é maravilhoso, Atos 20, versículo 22 a 24, vamos ler juntos. Atos 20, 22 a 24. Paulo ele fala que a sua vida, Atos 20, 22, olha aí, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Agora o 23, só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. E eu te pergunto, antes de passar para o 24,
Se o Espírito Santo te falasse que na próxima cidade, prisões e sofrimento te esperariam, você iria? Ele falou que o Espírito Santo revelava. Agora olha o que ele fala: todavia não me importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo queria? Combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a sua fé e esperar a coroa da vida que lhe estava preparada. Meu querido, será que nós temos a nossa vida preciosa para nós mesmos, ou nós podemos dizer como Paulo: o que importa é cumprir a carreira e o ministério que me foi proposto? Eu acho que Deus está preparando a igreja brasileira, meu irmão, para uma época em que nós vamos ter que mostrar que a nossa fé é verdadeira. E Pedro fala, meu irmão, algo tremendo sobre isso. Pedro fala que a nossa fé, ele fala assim: é necessário que vocês sofram algumas tribulações, para que fique provado que a fé de vocês, mais pura do que o ouro depurável, é verdadeira. É necessário que vocês sejam provados, para que fique provado que a fé de vocês, muito mais preciosa do que o ouro depurado, é verdadeira. E o que comprova o ouro como verdadeiro? Quando ele é derretido, ele continua sendo ouro. Agora eu te pergunto uma coisa: as igrejas por aí querem ouvir uma pregação dessa? Ou elas querem ouvir uma pregação só de triunfalismo? As igrejas por aí querem ouvir uma pregação de que eu tenho que ser capaz de morrer por Jesus? As igrejas por aí querem, por acaso, dizer que você vai, para ser crente, você pode ser perseguido? Ou que o evangelho, um evangelho podre, que não é o evangelho verdadeiro de Cristo, é um evangelho que está sendo pregado por aí, que diz o seguinte: que a vida de Cristo é uma vida só de conquistas, é uma vida só de conquistas materiais. Vem para Cristo, você está falido hoje, amanhã você já vai ter uma casa em Miami, 2 carrões importados na garagem, meu irmão. Para cima de mim? E aí põe o cara para dar testemunho: não, num dia eu estava devendo não sei quanto, no outro dia Deus já tinha me dado isso, me dado aquilo. Ah, meu irmão, um dia eu liguei para uma igreja, e é bom que está sendo filmado isso mesmo. Um dia eu liguei para uma igreja e falei assim: isso aí é uma igreja ou um salão de carro importado? Porque o tempo todo era filmando gente chegando no estacionamento com carrão importado e falando: e aí, tá, não sei o que, vencedor, vencedor, vencedor. Meu irmão, Deus pode te dar as coisas, Deus pode sim, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Se o que atrai Jesus, ou se o que atrai as pessoas para a igreja não for o evangelho, não for o desejo de salvação, de ser perdoado, o cara tem que ir para a igreja porque ele sabe que é um pecador e precisa do perdão e da misericórdia de Deus. Ele tem que ir para a igreja pensando assim: minha vida é miserável, eu preciso de Cristo, eu preciso ser salvo, eu preciso ser perdoado. Ele não pode vir para a igreja procurando essas coisas. Então qual a propaganda que nós vamos fazer? Não é que Deus vai dar essas coisas, a propaganda que nós vamos fazer é que Deus restaura vidas, é que Deus salva o homem, é que Deus perdoa pecados, é que Ele escreve nome no livro da vida, que Ele livra a pessoa do demônio, que Ele livra a pessoa do inferno, que Ele ama, que Ele quer restaurar famílias. Esse é o marketing que a igreja tem que ter. Mas essa geração de crentes no Brasil, muitos estão vivendo um evangelho baseando nessas coisas, nessas promessas, e eu quero ver quando tiver que provar se essa fé é verdadeira. O dia que Deus falar assim: eu vou tirar tudo de você e quero ver se você vai me amar do mesmo jeito. Eu quero ver se você vai me amar sem nada. Qual que é a grande aposta de Satanás? O homem só serve a Deus quando Deus dá as coisas para ele. Não foi isso que ele falou com Deus a respeito de Jó?
Eu quero ver se ele vai te servir ainda, eu quero ver se ele vai te amar, se ele estiver sem saúde, se ele estiver sem bens. E qual que foi a grande surpresa de Satanás? É possível alguém continuar amando o Senhor e servindo a Ele, sem as coisas, porque Jó, perdendo tudo, ainda dizia: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, julgará a minha causa. Jó acreditava no Senhor, amava o Senhor. Amados, teve um outro homem também chamado Epafrodito. Quem já ouviu falar de Epafrodito na Bíblia? É um bom nome para você pôr no seu filho. Estou brincando, depois alguém leva a sério, hein, pastor? O senhor vai ter que apresentar uma criança. Senhor, eu te apresento o Epafrodito. Mas Epafrodito foi um homem, nome grego a gente acha estranho, né? Mas olha só o que Epafrodito fez. Filipenses 2, 25 a 30, vamos ler esse texto. Filipenses 2, 25 a 30. É um homem que arriscou a vida por causa da obra de Cristo. Filipenses 2 diz assim: contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. 26. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. 27. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. 28. Por isso logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. O 29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. 30. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Irmãos, pensa bem, Deus está levantando uma geração, por mais que haja muita gente pregando um evangelho que não é o verdadeiro, Deus está levantando uma geração que entendeu a verdadeira mensagem da cruz. Quantos jovens estão em países... Olha, as meninas que foram trabalhar com os ribeirinhos do Amazonas, gente, eram só moças. Sabe como é que era para elas chegarem lá? Vou falar para vocês. Elas tinham que andar de barco 9 horas, porque não tinha ônibus, não tinha transporte terrestre. 9 horas de barco até a comunidade dos ribeirinhos, e elas tinham que levar um monte de coisas. Elas ficavam 25 dias no povoado e 5 dias em Manaus, na capital lá. Elas compravam tudo que precisavam, pegavam o barco, andava 9 a 18 horas, porque às vezes o barco dava problema, e aí elas paravam, chegava de madrugada, tinha que andar várias vezes da beirada do rio até na casa delas, levando tudo que elas precisavam para o mês inteiro. Elas compravam gelo, porque o gerador funcionava só algumas horas do dia, porque luz elétrica lá é só algumas horas do dia. Aí congelava as coisas, aí o gelo, né, ele conservava quando ligava o gerador, e depois, quando ele estava quase derretendo, ligava de novo. Então era assim. Só que elas tinham que andar no meio do mato com uma lanterna na cabeça, correndo de pisar em jacaré, em sucuri. E isso, 9 meses morando lá no meio do mato. E todas moças igual vocês, assim, ó. Tem gente que nem acredita e fala assim: como que as moças dessa foi parar no meio do mato? Isso é um perigo. Só que assim, elas tinham muito respeito das pessoas lá, trabalhavam lá. Essa menina que era enfermeira atuou mais quase como uma médica lá, porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Já ouviu falar isso? Ninguém sabia nada, ela que sabia alguma coisa, era enfermeira, atuava quase como médica.
E aí, queridos, a gente pensa assim, existe gente que tem coragem de fazer isso? Graças a Deus, Deus está levantando uma geração que tem coragem. Os meninos do Nepal, quando teve o terremoto, eles já estavam lá. Meus irmãos, eles ficaram sem casa, ficaram dormindo vários dias numa barraca na rua, pedindo para mandarem água mineral, porque nem água tinha. E são todos jovens que poderiam estar ganhando muito dinheiro em profissões, formados em faculdade, estão lá, sem ganhar nada, só para servir, mas entendem que estão fazendo aquilo que é a coisa mais linda dessa terra, meu querido, é levar a mensagem da cruz, é levar esse evangelho maravilhoso, esperança para milhões de pessoas que estão aí, morrendo nas trevas. Deus te escolheu para isso, aleluia. E agora, queridos, já que nós vimos tantas pessoas que se entregaram assim, por que elas fizeram assim? Por que essas pessoas foram tão corajosas, se entregaram tanto? Porque elas entenderam que Jesus fez isso por nós, aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 8:9, vamos ler ali, 2 Coríntios 8:9, você vai ver o que Cristo fez, como exemplo, para que façamos isso também. 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Querido Deus, Jesus se fez pobre para você ficar rico. Em que sentido? Riquezas espirituais, riquezas, bênçãos espirituais. Lá em Efésios diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus, ele sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Se você tem o nome escrito no livro da vida, querido, você é rico. Sabe por quê? Porque a verdadeira riqueza é aquela que o ladrão não pode roubar. A verdadeira riqueza é aquela que a ferrugem não corrói. Porque onde está o teu tesouro, está teu coração. E eu quero que o meu coração esteja no céu. Eu tenho carro, eu tenho casa própria, mas o meu coração está no céu. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas isso é para servir o reino de Deus. E Deus, quando quer, Ele nos dá o que for preciso, mas Ele não quer que seu coração esteja nisso. Uma das orações mais lindas da Bíblia é lá em Provérbios. Eu queria que você lesse comigo essa oração, gente. Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30, versículos 7 e 8 e 9. Olha que coisa linda. 2 coisas peço que me dê antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Olha o outro versículo. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Na minha tradução está assim: 2 coisas te peço, Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, dá-me o pão que me é necessário. E o que Jesus nos ensinou a pedir? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós é que estamos querendo pedir demais, mas Ele nos ensinou a confiar na sua provisão diária. Não vos inquieteis com o amanhã, com o que é a vez de comer ou o que é a vez de beber. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai as alimenta. Olha os lírios do campo, que não tecem nem fio, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu melhor do que eles. Se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, muito mais a vocês, homens de pequena fé.
Por isso não andeis ansiosos por essas coisas, porque Deus sabe que precisais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Queridos, Jesus é o maior exemplo de entrega total. Lembra que eu falei que o tema dessa mensagem é tirados da morte para a vida, para vivermos para Ele em alto nível de entrega. Ele não te tirou da morte para a vida para pouca coisa, não. Ele te tirou para que você viva uma vida intensa com Ele. Jesus é o nosso maior exemplo de entrega total. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E você, marido que está aqui, quem é marido aí, levanta a mão. Você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olha como é que Jesus amou a igreja. Ele amou a igreja e por ela se entregou. Toda vez que eu falo para minha esposa, que ela fala assim, que eu falo assim, ô meu bem, faz isso ali e tal, e é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Tipo abrir a garagem, o portão da garagem. Ela fala assim, cadê o amor sacrificial? Quando ela fala assim para mim, ô meu bem, vai lá comprar para mim um chocolate, eu falo, não, mas uma hora dessa. Aí ela fala assim, Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Cristo amou e se entregou pela igreja, então se entregue mais, entendeu? Mas olha só, irmãos, Cristo se entregou pela igreja, e a igreja está disposta a se entregar por Cristo? Amém? Cristo se entregou pela igreja, mas a igreja está disposta a se entregar por Cristo? A palavra do Senhor nos fala que Jesus estabeleceu essa igreja na rocha, aleluia. Nós cantamos aqui, tu és o Cristo, o Filho, Mateus 16, 16 a 18, quando Pedro é revelado pelo Espírito Santo e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Ele mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, o que eu quero te falar nessa noite para te encorajar, é que a igreja do Senhor Jesus já foi perseguida por muitos séculos, ela continua viva, ela continua de pé, porque a promessa de Jesus foi que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então que venha perseguições, ela vai romper, ela vai continuar, ela vai chegar. Ela é a igreja militante, mas ela será a igreja triunfante na eternidade. Igreja é igual clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Quem aqui já bateu clara de ovo? Igreja é assim, quanto mais bate, ela cresce. É impressionante. Quais foram os períodos que a igreja mais experimentou o poder de Deus e o crescimento? Foi nas épocas de perseguição. A gente ora mais, depende mais de Deus, busca mais. Agora, para terminar, talvez você está querendo sair daqui pensando, não, o pastor falou umas coisas que me deixou preocupado, assim. Não é fácil não, o caminho é estreito, né? Mas eu quero te falar que há promessas também maravilhosas. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Versículo 28 ao versículo 30. Marcos 10, 28 até o versículo 30. Olha lá, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Aleluia! Não há ninguém que tenha deixado tudo isso que não receba
100 vezes mais nessa vida, e no futuro ainda receba a vida eterna. Por isso, querido, eu quero que você saia daqui encorajado a viver para Cristo, entender que Ele te tirou da morte para a vida, para que você tenha uma entrega total, porque eu vou dizer para você, vai valer a pena. Quantos acreditam que vai valer a pena? Por isso eu quero que você fique de pé, eu quero chamar o ministério de louvor, e nós vamos cantar essa canção que vai valer a pena. Aleluia! Vai valer a pena! Glória a Deus. Enquanto eles se preparam aqui, eu quero orar por você. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai, a palavra do Senhor foi entregue nessa noite. Essa palavra, Deus, que nos motiva a viver uma vida de entrega total, Senhor. Queremos entregar, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso corpo. Queremos dedicar a nossa saúde. Queremos entregar no Teu altar os bens, tudo de material que o Senhor nos permitiu cuidar, porque tudo é Teu. Nós queremos nessa noite entregar. Meu irmão, eu quero te convidar a entregar agora diante do Senhor qualquer coisa que você está percebendo que está sendo maior do que Deus na sua vida. Entrega no altar. Diga assim: Senhor, eu quero colocar agora no altar do Senhor essa pessoa, essa coisa, porque eu não quero que nada seja maior do que o Senhor na minha vida. Senhor, nessa noite então nós queremos, Pai, pedir que prepare os nossos corações para nos entregarmos a Ti, Pai, uma entrega total. Uma entrega total a ponto, Senhor, de um dia, se nós nos tornarmos mártires, que sejamos mártires, ó Deus, com muita paz no nosso coração, porque sabemos que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, e que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do Teu amor, e que se a nossa casa, desse corpo, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos humanas, eterna no céu. Vamos adorar o Senhor.